É um núcleo que oferece atendimento jurídico gratuito em todas as áreas, de excelente qualidade e, claro, totalmente gratuito, 0800. Para entender um pouco mais sobre esse núcleo, a gente conversa agora aqui nos estúdios com o Dr. Marcos Vinícius Pereira Júnior, ele que é juiz de direito, professor do curso de direito aqui da UFRN e é coordenador do núcleo. E também vamos conversar com o Álvaro Getúlio, que é aluno do curso de direito aqui na cidade de Caicó. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O núcleo de prática jurídica, apesar de já existir há algum tempo aqui na cidade de Caicó, nem todas as pessoas têm conhecimento, conseguem ter acesso, por mais que seja facilitado, né, doutor Marcos? Bom dia. Bem, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Rural. É um prazer muito grande voltar presencialmente ao programa, né, depois de algum tempo, em razão da pandemia, depois que os servidores e os professores da universidade já estão todos sendo vacinados, inclusive alunos já sendo vacinados, né? O Núcleo de Prática Jurídica, é importante que fique claro, é um laboratório de prática jurídica existente no curso de Direito da UFRN aqui em Caicó, que possibilita às pessoas que não têm condições de contratar um advogado, né? Aí é importante que fique claro, a ideia do Núcleo de Prática Jurídica jamais tomar o mercado dos advogados de maneira nenhuma. A ideia do Núcleo de Prática Jurídica é atender com qualidade qualquer pessoa que não tenha condições de pagar os serviços de um advogado. Então, aquela pessoa que tem uma renda per capita menor do que 2 salários mínimos, essa pessoa poderá ser atendida no Núcleo de Prática Jurídica e nas mais variadas situações, né? Na maioria dos núcleos no Brasil, só existe atendimento de família, né? Em regra, só aquele atendimento de família, de divórcio, de alimentos. E no caso da UFRN aqui em Caicó, a gente atua em todas as áreas. Então, seja a área trabalhista, eleitoral, administrativo, civil, de família, a área criminal, o Núcleo de Prática está de portas abertas, tem uma estrutura muito boa, né? São 2 advogados, doutora Kalina Leila e doutor Clécio Araújo, a quem inclusive eu mando um abraço, ao nosso secretário Daniel Omar, certo? E há dezenas de alunos que estão ali ávidos pelo aprendizado, ávidos pelo prazer de servir, né, de devolver um pouquinho à população o que nós conseguimos alcançar até esse momento. Então, o Núcleo de Prática Jurídica é exatamente esse serviço que, em razão da pandemia, terminou sendo um pouco prejudicado, né? Hoje temos um histórico de mais de 600 pessoas assistidas aqui em Caicó desde 2018. Hoje temos aproximadamente 200 pessoas com processos em curso, né, vinculados ao Núcleo de Prática Jurídica, mas para que os alunos eles tenham material de estudo, é necessário que novas pessoas sejam atendidas, né? E para isso a gente está aqui para divulgar um Núcleo de Prática Jurídica. Inclusive vou passar o telefone do núcleo, a forma hoje de acessar o Núcleo de Prática, para que os ouvintes tenham conhecimento acerca do serviço e também para que possam divulgar, né? Ontem mesmo nós conversávamos aquelas campanhas de arrecadação de dinheiro para medicamento, para tratamento de saúde, né? Todos aqueles casos, eles podem ser encaminhados para o Núcleo de Prática Jurídica, porque com a graça de Santana nós temos muitas histórias exitosas para tratar acerca desse tipo de situação. Então, todo caso, né, que necessite de um atendimento jurídico, o núcleo ele recebe? Qualquer caso, seja para atendimento jurídico que necessite de ingressar com uma ação, ou mesmo uma consulta. Por exemplo, uma pessoa está pensando em se separar. A pessoa pode marcar um atendimento ao Núcleo de Prática Jurídica, vai contar a sua história e os alunos, juntamente com professores e advogados, irão apresentar um parecer jurídico dizendo: olha, você tem direito a isso ou você não tem direito àquilo, certo? A ideia do Núcleo de Prática Jurídica é fazer esse atendimento antes
do ingresso de um processo. Então, uma das grandes, um dos fatores bem positivos é que a gente consegue resolver muitos casos antes de ingressar com a ação, né? A gente chama, por exemplo, tem dois vizinhos brigando por causa de um beco, né? Ah, tem o beco é de um vizinho, o beco é de outro vizinho, pode mexer, não pode mexer. A gente chama essas duas pessoas ali para tentar alcançar o grande objetivo da justiça, que é a pacificação social. Então, o núcleo de prática jurídica, ele tem essa atuação, né, de um escritório de advocacia, né, para atendimento de pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Caicó é um mercado hoje bastante qualificado, nós temos excelentes advogados em Caicó, então as pessoas que têm condições de contratar um advogado, elas devem procurar os advogados atuantes em Caicó, muitos deles egressos do nosso curso de Direito, né? Hoje é uma felicidade muito grande ter o próprio núcleo de prática jurídica, a doutora Kalina, o doutor Clécio, o Daniel Omar, todos eles foram alunos do nosso curso, né? Ingressaram na universidade, hoje fazem parte do núcleo de prática jurídica e demonstram que, de fato, o nosso curso é um curso de muita qualidade e que pode dar essa assistência jurídica à população mais carente. E onde é que entram os alunos do curso? Bem, os alunos, eles participam diretamente desses atendimentos. Então, cada pessoa que é assistida, inclusive Álvaro vai ter a oportunidade de explicar de uma maneira melhor, mas de uma maneira rápida, a pessoa que procura o núcleo de prática jurídica, ela é atendida por um aluno, né? Na verdade, é um grupo de 3 alunos. Esse grupo de 3 alunos faz a triagem, né? Ou escuta a pessoa, debate sobre o assunto, conversa com professores e advogados, e são os alunos que são de fato os protagonistas, eles que fazem as peças, eles, em caso seja necessário, por exemplo, procurar um cartório para pegar um documento para aquela pessoa, o aluno vai, muitas vezes o aluno procura uma secretaria de saúde para que seja fornecido determinado tratamento. Enfim, o aluno é o protagonista e o papel do professor e o papel dos advogados no núcleo é de fato de supervisão, né? Possibilitando assim que o aluno ele saia daquela teoria, né, que permeia o curso de Direito, na maioria dos casos, e possa, antes de sair para o mercado, ter acesso a essa prática jurídica, já resolvendo assuntos de pessoas de uma maneira geral. Quando o senhor destacou, por exemplo, de que o núcleo está precisando de novos assistidos, isso significa que a demanda ainda está pequena? Na realidade, Marcos, o que aconteceu é que com a pandemia, o atendimento presencial ele foi suspenso e ainda se encontra suspenso, né? E em razão disso, as pessoas que acessam o núcleo de prática jurídica terminam sendo pessoas que não têm acesso, coincidentemente, a WhatsApp, a Google Meet, a Zoom. As pessoas muitas vezes não sabem nem o que é esse tipo de acesso, né? E em razão disso, o núcleo que atendia, por exemplo, aproximadamente 150 novas pessoas a cada semestre, nos semestres da pandemia, ele terminou caindo para 40 pessoas, para 30 pessoas. E a ideia é exatamente que a gente possa fazer esse atendimento a princípio remoto, né? Mas que a gente possa possibilitar que as pessoas tenham acesso à justiça, porque com a pandemia a gente sabe que o poder aquisitivo da população diminuiu, né? O acesso aos direitos também diminuiu, especificamente em relação aos direitos à saúde, as cirurgias eletivas diminuiu muito, e aí, consequentemente, essas pessoas elas precisam acessar muitas vezes o judiciário para ter de fato acesso a esses direitos. Então, nessa medida, o núcleo de prática jurídica ele está divulgando as suas ações para abrir de fato as portas mais ainda e, consequentemente, pessoas serem atendidas. Por exemplo, essa semana nós temos 16 novos atendimentos já marcados. Inclusive, a turma de Álvaro já vai fazer esses atendimentos na quinta-feira.
Hoje nós temos uma turma que vai fazer atendimentos, e aí a ideia é que durante todas as semanas a gente tenha uma quantidade razoável de novas pessoas, de novos problemas a serem resolvidos e, consequentemente, de novos materiais para que nossos alunos possam acessar o conhecimento através dessa prática. Antes de trazer aqui a participação do Álvaro, tem um depoimento aqui da nossa ouvinte Ana Maria. Bom dia, eu fui atendida pelo núcleo e fui muito bem atendida. Entrei com um processo contra o Estado para receber uma medicação, fui bem atendida e ganhei. Só tenho a agradecer a todos, especialmente ao Daniel. Quem é o Daniel? É o aluno? Daniel é o secretário do Núcleo de Prática Jurídica. A gente pode dizer que Daniel Omar, ele é o cérebro do núcleo. Hoje, Daniel é quem faz o recebimento dessas pessoas, que faz a organização, que faz esse intercâmbio entre o aluno e o assistido. Por exemplo, hoje a gente tem uma pauta de novos atendimentos e Daniel já agendou esses atendimentos. As pessoas já sabem qual a sala do Google Meet em que vão acessar. Quando o assistido não consegue, o aluno é orientado a ligar para a pessoa. Enfim, nós estamos com a pandemia aprendendo, né? E ficamos muito felizes com depoimentos como a de Dona Ana Maria, que demonstram que, de fato, o Núcleo de Prática Jurídica ele consegue fazer esse elo entre os direitos estabelecidos lá na Constituição e a vida da população. Muitas vezes, Marcos, são medicamentos de R$30, de R$50, mas as pessoas não têm condições, né? E em outras situações, por exemplo, pessoas buscam medicamentos de R$20 mil, né? Nós temos vários casos em que o valor, de fato, do acesso à saúde termina sendo um valor muito alto e é a obrigação do Estado manter essas políticas públicas. Então, quando existe essa omissão, o Núcleo de Prática Jurídica está disponível para, através do Poder Judiciário, concretizar esses direitos estabelecidos na Constituição. Já nós vamos fazer aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Começar agora com o Álvaro Getúlio, ele que é aluno do curso de Direito, também participa desse projeto Núcleo de Prática Jurídica. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Que avaliação que você faz? Como é que você se sente fazendo parte de um projeto como esse? Bom dia, Marcos, bom dia, professor, bom dia a todos os ouvintes. Bem, como todo curso, nós temos algumas fases. E o curso de Direito ele tem as suas, com as suas peculiaridades. Nós temos as propedêuticas, que são as matérias iniciais, as teóricas e, por fim, nós temos a prática. A partir do 7º período da graduação, o aluno entra nesse estágio obrigatório em que nós iremos ter um contato direto com o Poder Judiciário. Como o professor falou, nós saímos desse estágio de teoria e começamos a realmente entrevistar ali a pessoa, saber quais são os anseios dela. Viver a prática realmente. Isso. Né? Então, na minha opinião, dentro da UFRN, com certeza hoje a prática jurídica é um dos poucos projetos que saem de dentro do muro das universidades e conseguem abraçar a comunidade. E da sua turma, quantos alunos participam do núcleo? São 50 pessoas divididas em duas turmas de 25, que, como o professor falou, são divididas em grupos de 3, e essas 3 pessoas ficam responsáveis pelos atendimentos. Como o professor falou também, os atendimentos estão sendo da seguinte forma: o assistido entra em contato com o núcleo a partir do WhatsApp, por WhatsApp ou por ligação, mais comum por WhatsApp. É feita uma triagem, uma análise prévia, e é submetido, a partir de sorteio, esse assistido aos alunos. Então os alunos fazem entrevista e vão ali inicialmente dizer qual é o direito. Olha, você realmente tem direito. Ou, olha, da seguinte forma, vamos proceder. Uma análise jurídica, técnico-jurídica do fato. Entendi. Como se fosse uma consultoria. E é o que muitas vezes as pessoas querem. Tem aquela dúvida. Será que eu tenho direito a construir esse muro aqui? Vou perguntar. E chega pra gente esses casos. E você acaba aprendendo também com aquela pessoa, não é isso? É uma das finalidades da prática. Entendi. E vocês acompanham o processo todo, por exemplo, até a judicialização, não? Todo, até mesmo em grau de recurso. Nós podemos iniciar o processo. Como diz, né? Na primeira instância aqui em Caicó. Vai para Natal, podendo chegar até Brasília.
Imagino que você já tem se deparado com os mais variados casos possíveis, né? Claro, chega de tudo pra gente. Como a área de abrangência é muito grande, nós pegamos processos penais, trabalhistas, administrativos, judiciais, extrajudiciais, nós temos ali como é que eu posso dizer, um jogo de cintura para lidar com tudo. Entendi. E como é que você se sente, do ponto de vista pessoal, através desse trabalho, ajudar as pessoas? Que muitas pessoas acabam não tendo nem condições de contratar um profissional, um advogado, enfim. Mesmo que o Dr. Martin tenha deixado claro que o objetivo do Núcleo de Prática Jurídica não é competir com o advogado, não é isso? Como eu falei, Marcos, dentro da graduação a gente aprende que uma das finalidades do direito é acessar a justiça e a pacificação social. Então, muita gente não sabe que hoje existe esse projeto que pode levar ela até aquele direito que ela deixou para lá. Muitas vezes esquecido. Não vou ir porque isso não vai dar futuro. Então essa é a oportunidade que nós temos. E tanto o poder público, nós como estudantes de direito em Universidade Federal, nós temos o dever de responsabilidade com a sociedade. Quem paga a nossa graduação são vocês. Todos vocês têm sua parcela de contribuição na formação da gente. Então, o Núcleo de Prática Jurídica, a gente também pode considerá-lo como um retorno do investimento que a população faz para a própria população? Com certeza, com certeza. Que bom, né? Vocês atendem somente pessoas de Caicó? Inclusive, tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele é de Serra Negra do Norte, quer saber se o Núcleo de Prática Jurídica só atende Caicó. Nós atuamos no foro da comarca de Caicó. A comarca de Caicó, ela abrange Caicó, Serra Negra, São Fernando e Timbaúba. Então todas essas cidades, nós abrangemos todas essas cidades. Então no caso dela, ela pode ser então atendida, ela né? pode, inclusive, Marcos, fazendo até uma complementação, existem casos de competência, né? São os casos que podem ser levados para a Justiça Federal e os casos que podem ser levados para a Justiça Estadual. Então, em casos de saúde, por exemplo, a pessoa tem uma cirurgia ortopédica que já está para ser marcada faz 3 anos. A pessoa mora em Cruzeta. A pessoa pode procurar o Núcleo de Prática Jurídica, porque nós podemos dar entrada nessa ação na Justiça Federal aqui em Caicó. Então, o Núcleo de Prática Jurídica, a partir do ano de 2018, passou a ter uma abrangência de atuação bem maior, né? Todos os municípios da região Seridó, qualquer cidadão que seja residente em algum município da região Seridó, ele pode entrar em contato com o Núcleo de Prática Jurídica, que nós vamos sim dar prosseguimento ao atendimento. Inclusive, pessoas que não são residentes em Caicó ou no Seridó, podem também, através do WhatsApp, entrar em contato com o Núcleo de Prática Jurídica, porque é possível que a gente não possa ajuizar uma ação, por exemplo, é necessário ajuizar uma ação em São Paulo, mas a gente pode fazer a consultoria jurídica para essas pessoas. Então termina que o atendimento remoto, ele facilita esse atendimento, né? Antes da pandemia, uma pessoa que morava, por exemplo, em Currais Novos e necessitava do atendimento do Núcleo de Prática Jurídica, a gente já tentava que os alunos que moravam em Currais Novos, por exemplo, eles fizessem o atendimento lá em Currais Novos. Mas hoje, com a abertura dessas possibilidades, os atendimentos eles estão sendo feitos de maneira remota e nós esperamos que tão logo seja liberado pela direção do nosso campus, né, através da diretora doutora Sandra Kelly, a gente possa voltar ao atendimento presencial, certo? Mas independente de voltar ao atendimento presencial, com certeza esse atendimento remoto ele será mantido, porque às vezes a pessoa não tem condições de acessar o núcleo. Então a ideia é que o atendimento seja presencial ou mesmo remoto, e aí eu aproveito até para divulgar o número de contato do Núcleo de Prática Jurídica, certo? As pessoas que tenham necessidade de acessar um serviço jurídico de qualidade, basta, eu vou falar o número sem o 9, né? É o 9229 6576.
92 29 29 6576. 6576. Isso, 92. Esse é o WhatsApp. É o WhatsApp e telefone também. É o telefone que será atendido por Daniel, né, que foi falado por Dona Ana Maria aí, e o WhatsApp também. Então a pessoa tanto pode fazer a chamada normal, quanto fazer mandar uma mensagem de WhatsApp, certo? E é importante também deixar claro que, mesmo em casos urgentes, o núcleo de prática jurídica ele faz essa atuação com urgência. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de apendicite e está no hospital, a cirurgia não está autorizada, pode entrar em contato com o núcleo de prática jurídica, que muitas vezes no mesmo dia, se for o caso, a gente ingressa com a ação, né? Temos várias histórias para contar nesse sentido, a gente ingressa com a ação e possibilita que a pessoa tenha, de fato, acesso a esse direito. Abraço aqui a professora Sandra Kelly, está na escuta aqui do nosso programa, diretora do SERES, né? Ela até colocou o seguinte: o Núcleo de Prática Jurídica é um dos mais relevantes trabalhos desenvolvidos no SERES, o FRN. Parabéns à equipe. Obrigado, Sandra. Sempre aqui na escuta. Aqui tem muitas perguntas no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber o seguinte: eu queria saber se o Núcleo de Prática Jurídica também atua, né, em processo de colocar o IPTU da nossa rua em uso, né? Pelo que eu entendi, acho que ela quer garantir com que o IPTU que ela está pagando seja revertido em obras para o bairro dela. O núcleo entra nessa seara? O núcleo de prática jurídica ele vai fazer essa orientação jurídica em qualquer tipo de situação, certo? Então, apenas após a narrativa do caso concreto, aí é muito importante, inclusive um caso como esse, um caso que trata de direito tributário, é importante que essa pessoa entre em contato. Os alunos estão disponíveis totalmente para ouvir a situação e fazer a orientação jurídica. Inclusive em Caicó existe uma lei que possibilita a utilização do IPTU para melhorias na própria rua, por exemplo, para calçar a rua. Então talvez essa pessoa entre em contato com o núcleo de prática jurídica e o núcleo sai com uma solução jurídica interessante que vai de fato possibilitar a esse munícipe ter acesso ao direito que tanto pleiteia. Isso aqui entra na questão de direito de família, né? Ele pergunta: quanto à questão de separação para um casal que só tem uma casa, o núcleo resolve isso? Com certeza. Álvaro, inclusive, pode dizer como seria o procedimento de atendimento. Uma mulher procura um núcleo de prática jurídica para falar de divisão de bens. Como seria esse atendimento, Álvaro? De início, nós íamos tomar o depoimento dela. Tomando o depoimento dela, fazendo uma análise inicial, nós iríamos conversar com os advogados, que, como o Dr. Vinícius falou, é o Dr. Clécio e a doutora Kalina, os dois advogados que atendem no NPJ. A partir daí, eles que têm mais experiência prática, vão dizer: olha, nesse caso, nós vamos fazer assim, assim, assado. Por favor, dê o feedback a ela. Nós vamos entrar em contato com ela novamente e dizer: olha, a gente pode ajuizar assim, assim, assado. Você tem alguma preferência? Tudo fica a critério do cliente, né, como se diz no ramo privado. Mas nesse caso, nós iremos estudar esse caso concreto e dar o parecer a ela. Como o professor falou, cada caso é um caso. Então, para isso, nós temos que ouvir essa pessoa, receber as informações dela, saber qual é o anseio dela. Agora é bom deixar bem claro que vocês recebem todo e qualquer tipo de caso, não é isso? Isso. Ouvindo quer saber, o núcleo de prática jurídica atua na área de cirurgia de coluna, uma cirurgia muito cara? Com certeza. Qualquer valor, né, e saúde não tem preço. Qualquer tipo de situação, o núcleo de prática jurídica atua. Inclusive, nesses casos de uma cirurgia de coluna, que é uma cirurgia muito cara, é de responsabilidade, a princípio, da União. Então, o núcleo de prática jurídica, nesse caso específico, ele vai ingressar com uma ação contra a União na Justiça Federal, né, obrigando assim que o ente público, aí, através da União, Estado ou município, arque com esses valores. Aí o papel do aluno, né, e do núcleo, de uma maneira geral, é exatamente orientar as pessoas que tragam os documentos necessários. Por exemplo, um caso desse, é necessário um caso de cirurgia de coluna, é necessário que a pessoa tenha, claro, a requisição médica, certo? E traga 3 orçamentos de
hospitais privados ou clínicas privadas que possam fazer essa cirurgia, né? Porque a gente ingressa com a ação e pede que o poder público, seja a União, o Estado ou município, ele disponibilize o serviço, né? Ele marque a cirurgia. Se não for marcada a cirurgia, o Poder Judiciário ele faz o bloqueio desse valor e direcionamento para o hospital ou clínica que vai fazer o procedimento cirúrgico. Então é bastante comum hoje que quando o poder público ele não disponibiliza o serviço, inclusive naqueles 2 casos ontem tratados no seu blog, inclusive um que já está agendado, por exemplo, que já está agendado o procedimento para o dia 13 de julho, salvo engano, não é isso? Pronto, naquele caso específico, se aquela pessoa procurasse um núcleo de prática jurídica, nós iríamos, em um primeiro momento, tentar administrativamente o acesso a esse direito. Caso não possível, iria ser ingressada com uma ação no Poder Judiciário e, como o próprio Poder Público marcou o procedimento cirúrgico, estaria resolvido o problema. Mas quando o Poder Público muitas vezes diz, não, eu não vou conseguir fornecer esse medicamento ou esse procedimento, porque está pendente uma licitação, por exemplo, nós precisamos desses 3 orçamentos exatamente para que o Poder Judiciário ele faça o bloqueio do valor e a transferência para o ente que vai fornecer o serviço, seja uma farmácia, seja uma clínica ou um hospital. Muitas pessoas aqui pedindo aqui para repetir o telefone de contato. Eu vou repetir aqui no ar, mas quem quiser o telefone de contato do Núcleo de Prática Jurídica, pode deixar um oi aqui no WhatsApp da 95 FM, que a gente repassa para vocês tranquilamente, viu? 992 29 65 76 992 29 6576. Se por algum motivo você não anotou, deixa um oi que a gente já manda aqui através do nosso WhatsApp. O Vini quer saber, para a curatela também recebe? Também é necessária uma ação de interdição, né? Quando a pessoa que por algum motivo não tem condições de praticar os atos da vida civil, muitas vezes a pessoa sofreu um acidente ou mesmo tem uma doença mental, é necessário que a pessoa seja representada por um curador. Nesse caso específico, nós ingressamos com essa ação de interdição e o juiz irá entrevistar a pessoa que vai ser curatelada e dentro do procedimento, ao final do processo, será nomeado de fato um curador, né? E aí, dentro até de uma pergunta que foi feita por você, Marcos, a ideia do Núcleo de Prática Jurídica é que o aluno, né, por exemplo, a turma de Álvaro está cursando agora a prática 1, né? Ele vai passar 4 semestres, ou seja, ele vai passar 2 anos no Núcleo de Prática Jurídica e o assunto e os casos que ele pega nesse semestre, ele vai levando durante esses 2 anos de curso. Na maioria das vezes, os casos eles são resolvidos bem antes desses 2 anos. Agora, em casos mais complexos, inclusive como foi falado por Álvaro, o processo está em Brasília. Esse aluno ele acompanha o caso até terminar o curso, né? E quando o aluno se forma, inclusive alguns alunos eles continuam acompanhando esses casos e consequentemente, possibilita que o aluno tenha essa experiência de uma maneira ampla, não só na justiça de primeiro grau, ou seja, aqui nos juízes de Caicó, mas também no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, que fica situado em Recife, em Brasília, no STJ, no STF. Nós temos vários casos do Núcleo de Prática Jurídica que chegaram a essas instâncias superiores e termina que possibilita não só aos alunos essa prática, né, quanto aos alunos que ainda estão fora do Núcleo de Prática Jurídica, que podem estudar esses casos em tese e termina ajudando muito no aprendizado. Ok, doutor Marcos, obrigado pela sua participação, Álvaro também, e dizer que o programa aqui está à disposição para a gente, de repente, até pensar em algumas participações, depois com alunos, para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Eu vi aqui que, a julgar aqui das pessoas que estão aqui em busca do telefone, parece que há uma demanda muito grande, né, de pessoas que precisam justamente de uma assessoria jurídica como essa, e gratuita, né? Isso, com certeza. A população ela ainda é muito carente, né? Hoje em Caicó existe uma defensoria pública atuando, que também tem esse viés de atendimento, de atender as pessoas
que têm menos condições financeiras, né? Mas infelizmente a estrutura da Defensoria Pública não é uma estrutura muito grande. Hoje Caicó tem 2 defensores públicos que terminam sendo responsáveis pelos mais variados atendimentos criminais, audiência praticamente todos os dias. Então o núcleo de prática jurídica ele vem com esse viés acadêmico, né? A ideia do núcleo é exatamente o atendimento, e esse atendimento ele possibilitar o aluno o aprendizado, mas também tem esse foco de garantir ao aluno, garantir ao professor essa possibilidade de alguma forma de retornar de forma responsável aquele investimento que a população faz na UFRN, né? E eu finalizo aqui as minhas palavras agradecendo a rádio, ficando à disposição. Inclusive os nossos alunos, eles estão disponíveis, o dia que quiser. Eu quero falar sobre assuntos de família, vai ter aluno. A gente quer falar sobre saúde, vai ter aluno. Sobre inventário, né, que é um assunto bastante interessante, a gente vai ter pessoas que de fato têm interesse em discutir esses assuntos, né? E aí eu finalizo agradecendo a professora Sandra Kelly por sempre estar apoiando o Núcleo de Prática Jurídica, e fazendo um apelo à professora Sandra que busque junto às instâncias superiores da universidade a liberação da prática jurídica atender de forma presencial, porque nós estamos precisando desse calor humano, com máscara, com álcool e bastante responsabilidade. Tá isso, Ana, cobrança ao vivo aqui no programa, viu? Quem está aqui lhe mandando abraço é o nosso querido advogado e poeta Aderbal Ferreira, lá em Veracruz. Parabéns aqui ao Dr. Marcos Vinícius, como excelente pessoa, e o magistrado. O servidor está de parabéns por esse trabalho que socorre aos cidadãos agredidos em sua cidadania. Um abraço, poeta Aderbal, lá. E Dr. Marcos, inclusive, também é poeta, né? Tento. Inclusive, o doutor Aderbal, ele é uma figura ilustre. Tive a oportunidade de trabalhar várias vezes com ele, e tem dentro de casa Ana Paula e Paulo, seus 2 filhos, foram alunos do nosso curso e estão aí hoje dando banho de ensinamentos na prática da advocacia. Josi Nascimento, lá em Serra Negra do Norte, parabéns, o Núcleo de Prática Jurídica realmente funciona, sim. Parabéns a todos, em especial a doutora Kalina e Lázaro, enfim, a todos de parabéns por esse trabalho para pessoas que precisam. Que bom que o feedback positivo ele existe, né, Álvaro? E obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Exatamente. Só vou ressaltar aqui que o critério para ser atendido é um critério particularmente econômico, né? Até 2 salários mínimos. Porém, essa análise é feita cada caso também. Uma pessoa que recebe, por exemplo, R$15 mil pode ser assistida, R$15 mil por mês, pode ser assistida pelo núcleo de prática. Porque nós iremos fazer análise concreta, nós precisamos ouvi-la. Okay. E quero dizer também, por fim, que nós que estamos chegando agora, estamos com vontade de trabalhar. Estamos querendo pegar o caso, analisar, ver o que é que a gente pode dizer, ver o que é que a gente pode fazer por aquela pessoa. Então, nos procurem, que nós estaremos de braços abertos para receber a população. Que legal. 992 29 65 76 é o telefone aí, o WhatsApp, também o telefone que você pode tanto falar pelo WhatsApp como ligar, viu? 992 29 65 76, o telefone de contato do Núcleo de Prática Jurídica da UFRN aqui de Caicó. Volto já após o nosso intervalo comercial com mais notícias. Estamos apresentando